Backrooms Level 2, o útil corredor abandonado. Esse vídeo vai ser muito útil caso você queira explorar as backrooms. Bem, se você quiser conhecer mais sobre os backrooms, tem uma playlist no canal falando sobre esses vídeos. Tá, eu não consigo manter o personagem, enfim. A dificuldade desse nível é 3, ou seja, inseguro, instável e com um número mínimo de entidades. Esse nível é um túnel de manutenção infinita, diferente das maiorias dos níveis das backrooms, e se segue algumas das leis das físicas, não todas porque ainda é backrooms. Os túneis desse nível são apertados e estreitos, as paredes são sujas, isso vai fazer com que algumas de suas roupas sujem. Bem, se você for viajar para lá, recomendo que traga uma bolsa de roupas limpa. Bem, continuando, algumas das salas desse nível têm máquinas pesadas que não é recomendado encostar nelas. A maioria delas não funciona e elas soltam um zunido bem chato. As máquinas, apesar de em grande parte não funcionarem ainda, possuem eletricidade embutidas nelas. Existem alguns barris espalhados por aí, com algumas coisas que você vai precisar nesses níveis. Esses barris são bem aleatórios e parecem lugares sem sentido sem um padrão fixo. Você pode achar itens como caixa de ferramenta, corda, pilhas de madeira, água e entre muitos outros. Além disso, o nível 2 é iluminado em grande parte por luzes fluorescentes, assim como o nível 0. A diferença é que aqui elas são bem mais longe umas das outras e têm a fiação expostas. Além disso, nesse nível eles têm algumas portas, a maioria estando trancadas, o que vai te forçar a andar por linha reta a maior parte do tempo nesse nível. Bem, lembra que eu disse que a maioria deles estão trancadas? Isso porque alguns se levam a salas, como por exemplo um complexo cheio de computadores, quartos, corredores, entre outros. Apesar da dificuldade desse nível, ele é extremamente habitado, ou era, com algumas das populações e bases do local sendo a Matina. Bem, essa é realmente interessante. Mais ou menos no ano 1000 a.C., entraram um grupo de humanos no nível 2. Eles se adaptaram aos backrooms e se tornaram quase uma entidade, nem humano nem máquina, mas um meio termo. Entre esses, acreditam-se que nesse nível foi onde eles surgiram. O motivo de serem um meio termo entre humano e máquina é que se aprimoraram tecnologicamente e manualmente devido ao uso das máquinas que habitavam esse nível. Não existe fotos deles, afinal foram extintos há muito tempo. Na tela está aparecendo uma antiga base deles. Bem, o próximo grupo também interessante são os retardadores de auxílio. Que nome feio. Enfim, esse grupo entrou nesse nível entre 1900 e pouco com 35 indivíduos há muito tempo. Nesse lugar, eles foram ensinados por outros andarilhos dos backrooms que sabiam muito sobre os backrooms. Então, todos se juntaram e viraram quase que professores para outros andarilhos, ensinando tudo o que sabiam sobre os backrooms. Porém, quando a Meg, o grupo que meio que cuida dos backrooms, chegou, eles foram atacados por assassinos. A Meg tentou ajudar, porém a maioria dos habitantes ou morreu ou fugiu devido ao pânico. 13 membros dessa antiga população criaram um grupo chamado Os Sobreviventes, dessa vez com o nome que presta, que tentaram repassar os ensinamentos do antigo grupo. Eles foram atacados de novo, mas por sorte dessa vez conseguiram se salvar. Sim, uma história realmente emocionante. Outra população que existe nesse local são os seguidores de Jerry, um culto que existe em quase todos os níveis. Também temos a base da Meg, que eu já falei anteriormente, e da BNTG, um grupo que também está em grande parte dos níveis dos backrooms. Vou falar um pouquinho sobre as entidades desse nível. Bem, os Windows, pessoas em janelas que podem te puxar, Smilers, rostos que aparecem no escuro, Death Mounts, parecem ser sons, mosquitos, os Backrooms, Clumps, um amálgama muito esquisito que é bem hostil, além de outras como Jerry e Hounds. Existem muito mais criaturas, não dá pra falar de todas, por isso vamos pular para as entradas e saídas desse nível. Começando com algumas portas do nível 1 que podem te trazer aqui, tubulações apertadas no nível 8 também te trazem aqui, entrando em portas e casas aleatórias no nível 11, explorando aquários no nível 43 e muitos outros. Entre as saídas, ao sair por uma porta de metal, você pode parar no nível 141, algumas barras da máquina te levam ao nível 811 e um elevador que te leva ao nível 998, entre outras. Bem, eu acho que já falei de tudo. Espero ter ajudado caso vocês percam nos backrooms e até a próxima.